Olá a todos os presentes. Gostaria de agradecer a você que teve interesse no meu trabalho. O meu nome é Radmila Oliveira, eu sou médica residente em clínica médica pela Universidade Federal de Viçosa e fiquei responsável pela apresentação e pela realização do trabalho intitulado Insulinoma pancreático em paciente com diabetes mellitus, um relato de caso. Inicialmente, para começar esse trabalho, gostaria de falar sobre a introdução deste, falando principalmente sobre o insulinoma. O que é o insulinoma? O insulinoma consiste em uma neoplasia de células beta-pancreáticas que hipersecretam insulina. Por isso, seu principal sintoma é uma hipoglicemia de jejum. Trata-se de um tumor neuroendócrino, um tumor raro. A epidemiologia dos estudos relatam que aproximadamente 4 casos a cada 1 milhão de pacientes por ano e, em sua maioria, os insulinomas tendem a ser benignos. O principal critério para suspeita diagnóstica é a presença da tríade de Whipple, que são glicemia abaixo de 50, sintomas de hipoglicemia, então não basta que a glicemia seja baixa, é necessário o sintoma e é necessário que os sintomas sejam revertidos após a normalização glicêmica. O diagnóstico, então, baseia-se na presença de hipoglicemia associada a níveis elevados de insulina. O objetivo do nosso trabalho foi relatar um caso deste tumor raro de uma paciente atendida no município de Viçosa em um dos hospitais em que realizamos a residência médica. Sendo um estudo relato de caso, trata-se de um estudo descritivo, portanto, nós fizemos análise de prontuário, entrevista com a paciente e também fizemos uma revisão da literatura. O caso em si foi o seguinte: trata-se de uma paciente do sexo feminino, paciente de 75 anos, melanoderma, aposentada, procedente de um município de pequeno porte, próximo ao município de Viçosa, e ela apresentava um histórico de diabetes mellitus tipo 2 insulino dependente, bem como hipertensão arterial sistêmica e obesidade grau 3. A paciente deu entrada no hospital com relato de episódios de hipoglicemia iniciados há 3 meses, majoritariamente nos períodos vespertino e noturno. Desde o início dos sintomas, a paciente informou ter interrompido o uso de antidiabéticos orais e também o uso da insulina. E apesar disso, continuou apresentando hipoglicemias, tanto observadas nas glicemias capilares, quanto apresentando os sintomas em si. Após a chegada no serviço hospitalar, a paciente começou a apresentar novamente sintomas neuroglicopênicos e a glicemia capilar constatada foi de 26. A hipoglicemia ela é qualquer glicemia capilar ou sérica abaixo de 70. Então, ela estava realmente muito baixa naquele contexto. Diante disso, foi procedida a internação hospitalar para investigação do quadro. A paciente foi submetida à realização de um teste de jejum prolongado, o qual eu irei falar um pouco mais para frente, que trata-se de um teste que intentou flagrar os episódios de hipoglicemia e, diante de um episódio de hipoglicemia sintomática, deveria então realizar dosagens séricas, dosagens plasmáticas específicas de alguns exames. E dessa forma foi feito, foram dosados peptídeo C, proinsulina, insulina, glicemia, glicose sérica e beta-hidroxibutirato. Os resultados foram sugestivos de insulinoma e a paciente foi submetida a um exame de imagem. O exame escolhido foi a tomografia computadorizada de abdômen contrastada. E ela evidenciou a presença de um nódulo hipervascular de contornos regulares em cauda pancreática, medindo cerca de 1,8 por 1,7 centímetros, podendo corresponder a insulinoma. Dessa forma, a paciente foi encaminhada para um serviço de referência, um serviço de grande porte, foi submetida à ressecção cirúrgica da neoplasia por enucleação e o espécime foi submetido a exame histopatológico, confirmando um insulinoma benigno. A monitorização glicêmica após a cirurgia evidenciou o quadro de hiperglicemia, que era prévio da paciente, por se tratar de uma paciente diabética, o que sugeriu uma abordagem bem sucedida. A discussão que nós fizemos do trabalho foi que o insulinoma ele é manifestado por sintomas neuroglicopênicos e sintomas adrenérgicos. Os sintomas neuroglicopênicos consistem em alterações visuais, alterações comportamentais,
confusão mental, fadiga e, em casos mais graves, podem chegar à perda de consciência, convulsão e coma. Os sintomas adrenérgicos já consistem em fome, sudorese, tremores, palpitações e também quadro de ansiedade. A paciente, em algum momento, ela chegou a apresentar a maioria destes sintomas. A tríade de Whipple, como eu disse anteriormente, ela consiste na melhor forma de se orientar no diagnóstico da hipoglicemia induzida por hiperinsulinismo. A hipoglicemia é menos frequente nos diabéticos tipo 2, mas os pacientes que fazem uso de secretagogos e de insulina correm mais risco e a paciente fazer uso de ambos. Para o diagnóstico do insulinoma, inicialmente faz-se necessária a confirmação da hipoglicemia em jejum. Posteriormente, o teste de jejum prolongado ele é o exame padrão para o diagnóstico do insulinoma e foi o exame pelo qual a paciente passou, né? Ela foi submetida ao respectivo exame, que trata-se de um exame que pode durar até 72 horas de jejum. No caso, a paciente terminou esse teste muito antes porque ela teve hipoglicemia. E esse teste ele consiste na intenção de flagrar um episódio de uma hipoglicemia, de constatar uma glicose sérica abaixo de 55 e, estando abaixo de 55, devem ser coletadas amostras de insulina, amostra de proinsulina, de peptídeo C e de beta-hidroxibutirato, desde que a glicose sérica seja confirmada abaixo de 55 e o paciente apresente sintomas. Dependendo de como forem os resultados, pode-se fazer o diagnóstico de insulinoma, ou mesmo se o paciente está fazendo uso de insulina exógena, entre outros diagnósticos possíveis para este teste. A localização pré-operatória do insulinoma ela é muito importante para o planejamento cirúrgico e a ressecção cirúrgica é o tratamento de escolha. E em caso de ressecção completa e de benignidade da neoplasia, a porcentagem curativa pode ser de até 98%. A enucleação, que é a retirada ali apenas do tumor em si, é o procedimento que é mais citado na literatura e foi a estratégia cirúrgica utilizada nesta paciente. A conclusão é que o insulinoma ele deve ser sempre considerado, ali como um possível diagnóstico diferencial em casos de hipoglicemia sintomática. Então, é um diagnóstico que não deve ser negligenciado. Vimos também a importância do teste de jejum prolongado, que foi essencial para o diagnóstico, depois para o respectivo planejamento cirúrgico da paciente via exame de imagem. A paciente ela teve todos os critérios utilizados para caracterizar a cura do insulinoma, que são desaparecimento dos sintomas, normalização glicêmica, no caso a paciente já apresentou hiperglicemia após a cirurgia, e confirmação histopatológica, que ela teve essa confirmação de insulinoma benigno. Agradeço a todos os presentes, tenham a todos um excelente dia e espero que tenham aproveitado este congresso. Muito obrigada.